Teve um evento no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, presidido por Klaus Schwab, que escreveu um livro, A Quarta Revolução Industrial. Esse livro é fenômeno de vendas, eu tenho, lógico. Eu estudo Klaus Schwab desde 2010, 2011, 2012. Recentemente ele criou outro livro ligado na Quarta Revolução Industrial, falando da Quarta Revolução Industrial e seus efeitos, como viver na Quarta Revolução Industrial. Pensa comigo, como o tema da palestra é a qualidade no contexto da Quarta Revolução Industrial, eu vou me deter um pouco mais de tempo sobre a Quarta Revolução Industrial e você vai entender. Eu falei que a lei de Gordon-Moore, que era uma linha reta, não é exponencial, é um crescimento linear. Como o juros simples cresce numa equação do primeiro grau de forma linear, você já deve ter ouvido falar que o juros composto cresce numa linha exponencial. Olha meu gesto, o que significa isso? Que chega o ponto que você não pode controlar mais. Of transistors on a piece of silicon has doubled every 12 to 18 months for the same dollar investment. And it's likely to continue. Well, it's continued for 50 years, and we now call it Moore's Law. The idea that every year or every 2 years, you're getting twice as much computation for the same dollar investment. This chart starts in the year 1900 and it goes to 2010. On the left-hand side is the amount of computational power you could buy for $1,000. É exatamente a Quarta Revolução Industrial, ela tem um advento sem precedentes na história da humanidade. Sabe que advento é esse? A inteligência artificial chegando nos robôs. Tem uma grande diferença entre terceira e quarta revolução industrial. Pense na qualidade ligada a isso. Se você ver meu vídeo de nanotecnologia, estou botando aqui 20 segundos de nanotecnologia. O que aconteceria se pudéssemos envolver os átomos? Apesar de ser uma ideia muito avançada para sua época, hoje ela ganha cada vez mais espaço através da ciência na nanotecnologia. Mais uma vez aqui o professor José Luiz trazendo um vídeo sobre tecnologia, sobre inovações, sobre assuntos interessantes. Não deixe de se inscrever nesse canal, deixar seus comentários, curtir e compartilhar. Para compreendermos melhor a nanotecnologia, é preciso entender o que são os átomos. Os átomos são basicamente as menores parcelas em que o elemento pode ser dividido sem perder suas propriedades químicas, ou seja, a unidade básica da matéria, formada por prótons, nêutrons e elétrons. Um átomo é tão pequeno que não pode ser visto nem mesmo através de microscópios comuns. Mas o que a nanotecnologia tem a ver com isso? E que vantagem ela nos oferece? Acontece que a ideia de Feynman era de conseguir manipular os elementos químicos a nível atômico. Isso pode trazer possibilidades que ainda nem mesmo conhecemos por completo. Mas imagine conseguir carregar supercomputadores do seu bolso, ou possuir uma armadura de nanotecnologia como a do filme Homem de Ferro em Vingadores, que pode manipular a própria matéria e se adaptar em diversas situações. Apesar de ainda permanecer na ficção, com a evolução da nanotecnologia, um leque de possibilidades se abre para a nossa realidade. Só uma das multinacionais alemãs veio criar uma máquina que substituiu a inspeção visual manual de dezenas de operadores numa linha de produção de garrafas, inspecionando a qualidade do produto manualmente, pegando na garrafa, vendo o alinhamento do rótulo, vendo se estava faltando rótulo, vendo se o nível da garrafa estava baixo, vendo se estava faltando tampa, vendo se a garrafa estava trincada, com lâmpada fluorescente que você tem no teto da sua casa. Presta atenção, gente. Eu estou trazendo aqui um evento de disruptura sem precedentes. A inspeção era manual, era visual, você conseguia fazer a inspeção. Eu medi o nível de sacarose, ou seja, o nível de açúcar de uma bebida através de um papel. Eu medi o nível de Brix, que é uma unidade de medida de açúcar, de teor de sacarose. Era um papel que ele mudava de cor pelo nível de Brix. Você já imaginou você medir o nível de açúcar através de uma mudança de cor no papel? Está sujeito a erro humano. Com o avanço das tecnologias, esse Brix, esse teor de sacarose, veio a ser aferido por equipamentos de alta tecnologia, chamado cromatografia. Que é o que? Eu gero uma luz, essa luz quebra no espectro, tipo um prisma, atravessa aquela gota de refrigerante ou de bebida. Do outro lado, essa refração é convertida em pulsos eletrônicos, que é medida, e ali eu tiro os componentes que tem na bebida. Você já imaginou esse nível de tecnologia de sofisticação? Antes a bebida era medida pelo sabor. Você acha que tinha outro meio de medição? Como é que eu media se a cor do refrigerante estava boa ou ruim? Ou colocando a garrafa na luz. Já existia a luz ultravioleta, eu também utilizava uma luz ultravioleta para quebrar o espectro de cor e ver se aquela bebida estava conforme. Como é que eu media a cor de uma pré-forma? Que é a matéria-prima para fazer uma garrafa PET. PET é a sigla de polietileno terafitalato. É um componente, um termoplástico de engenharia, também oriundo de combustível fóssil, vindo do petróleo. Me entenda, a qualidade teve que seguir também, de forma extremamente rápida, os meios tecnológicos. A inteligência artificial chegou nas máquinas. Eu preciso de inteligência artificial para medir os componentes que são feitos, fabricados em escalas nanométricas. Então é impossível o olho humano verificar. Essa máquina que eu falei que inspecionava a garrafa, ela tem câmeras de alta velocidade. As primeiras câmeras fotográficas, criadas inclusive na Kodak, que depois veio a fechar, mas eu tenho isso em outro podcast meu, em outro vídeo meu falando sobre a quebra das empresas que não conseguiram observar a evolução das tecnologias, como a Blockbuster, que alguém aqui já pode ter alugado um vídeo VHS na locadora chamada Blockbuster. Ela não viu a chegada do streaming e faliu. Hoje você vê qualquer vídeo, qualquer filme no seu canal de streaming, Amazon Prime, Netflix, Google Play, Apple Play,
Disney+, você tem vários aí, tá? A sua escolha. O que é isso? São tecnologias que substituíram anteriores, porque temos softwares de alta tecnologia que fazem essa análise estatística e lhe dá um gráfico de tendência, que cria um teste de hipótese, que cria curvas, que através da curacidade do engenheiro, do inspetor, ele consegue decifrar quando vai acontecer o problema, quando vai acontecer o fenômeno, qual a tendência daquele fenômeno se repetir, com qual frequência e em quanto tempo aquele fenômeno vai se repetir e se programar para que ele não ocorra, para que o produto não chegue na mão do usuário com defeito. Presta atenção, gente. A tecnologia chegou até um ponto que quebrou a lei de Moore. Isso caracteriza a quarta revolução industrial. Por exemplo, a IBM criou um computador programado para jogar xadrez. O grande mestre do xadrez russo, chamado Garry Kasparov, ele ganhou 4 partidas durante 6 meses. 6 partidas. O computador da IBM, chamado Deep Blue, ganhou 2 partidas, Garry Kasparov ganhou 4. Depois a IBM veio a criar um computador chamado Da Vinci. Qual é a diferença do computador Da Vinci para o anterior? Inteligência artificial. Você precisa ensinar o computador a jogar xadrez? Não, ele aprende sozinho. Ele aprendeu a jogar xadrez sozinho. E depois que ele aprendeu a jogar xadrez, ele não perdeu mais nenhuma partida pro Deep Blue. E nunca mais vai perder. Porque ele se autoprogramou. O que é isso? Machine to machine. Máquina aprendendo com máquina. Machine learning. Aprendizado de máquina. A máquina se autoprograma. Então a qualidade, ela caminha nessa tendência. De ela se autoprogramar para ser capaz de inspecionar os fenômenos. Aquilo que está acontecendo que o nosso olho humano não é capaz de detectar. As máquinas dotadas de inteligência artificial já estão sendo. Hoje nós já temos impressão 3D. Hoje nós já temos máquinas conversando com máquinas. Hoje nós já temos uma computação em larga escala, como por exemplo, esse relógio que consegue medir batimento cardíaco, pressão arterial, quantos passos eu dou por dia, nível de oxigênio, porque ele tem sensores embaixo dele. Gente, você podia conceber esse relógio aqui, que a gente chama Smartwatch, porque ele é um relógio inteligente. Smart em inglês quer dizer inteligente. Há 10 anos atrás, ele ainda se comunica por Wi-Fi com o meu celular. É impossível você imaginar essa tecnologia há 10 anos atrás. Nossos filhos trabalharão em áreas que ainda não foram inventadas. Isso é uma frase célebre no mundo todo. O mundo está disruptando. Nós temos uma universidade no Vale do Silício chamada Universidade da Singularidade, criada pela NASA e pelo Google, mas que os seus cofundadores, como Peter Diamandis e Kurt Roosevelt, grandes cientistas que têm 16 doutorados honoris causa, eles estão criando tecnologias disruptivas. Criaram até um curso na Universidade da Singularidade chamado Pensamento Exponencial, que eu tive o prazer e o privilégio de fazer esse curso. Ele é tão disruptivo que tem certos momentos que você pensa que está em outro planeta. Atrelado a isso, você tem um veículo aéreo, que é proveniente do drone da terceira revolução industrial, mas que ele já traz em si tecnologia da quarta, porque um veículo aéreo, para ter segurança, ele precisa de redundância entre suas hélices. Então você precisa de inteligência artificial para também se comunicar com os satélites, se comunicar com os GPS de terra, se comunicar com o meio ambiente. Como é que isso é possível ser feito sem um computador de alta velocidade? Você tem um computador de alta velocidade no mundo chamado Besta, é um nome até feio para o computador, mas ele tem computação quântica no seu núcleo. Não dá mais para falar da lei de Moore, porque com a miniaturização os elétrons começam a correr em fuga e a lei de Moore foi quebrada. Você precisa de computadores de mais velocidade, que a lei de Moore já não atende mais. Tá entendendo o que eu tô dizendo, gente? A Intel tá preconizando. Tem uma frase célebre que diz: a melhor maneira de criar o futuro é inventá-lo. Não adianta a Intel ficar chorando porque não acompanhou a quebra da lei de Moore. Ela continua evoluindo. E ela preconcebeu que até 2026 os seus computadores serão fabricados com chips, com engenharia, geoengenharia, nanoengenharia, bioengenharia, componentes biosintéticos, nanotecnologias. Alguns dizem que nanotecnologia, eu li até um livro que eu fiquei espantado porque o autor falou que a nanotecnologia eram computadores de chips como temos hoje em microprocessadores. Não! Nanotecnologia você só consegue fabricar em uma escala nanométrica, que é inferior ao diâmetro do átomo. É uma escala atômica. É possível fabricar um componente desse se o ser humano não utilizar um computador que consiga transcodificar a imagem de um microscópio eletrônico de alta potência? Não. Você tem ensaios nanométricos em universidades de alto nome e também em escala industrial, em empresas de alta tecnologia, em meios incipientes. Ou seja, a quarta revolução industrial, ela está no seu começo. Nós temos 10 anos de quarta revolução industrial, mas o crescimento dela é exponencial, gente. Você não consegue prever onde vai chegar essa tecnologia. O que antes nós dizíamos que era impossível, hoje já é possível. Grandes pensadores, grandes pesquisadores diziam no passado que a televisão era um modismo. Os estudos de Hollywood diziam: o homem jamais deixará de ver um filme numa tela de cinema. E essa teoria foi quebrada. Hoje nós vemos filmes no conforto da nossa casa, através de canais de streaming. Dá para imaginar isso? E os estudos de Hollywood diziam que o cinema nunca ia ser ultrapassado. Um dos grandes criadores do telefone disse: nós jamais substituiremos essa tecnologia de fio. Tudo começou com Alexander Graham Bell e foi ultrapassado pelas tecnologias de Wi-Fi de alta velocidade, de comunicação sem fio, wireless, sem fio. Então não dá para nós dizermos que o amanhã será assim o assado. O amanhã é disruptivo.
A qualidade é disruptiva. O crescimento tecnológico é disruptivo. Então me entenda.